Estamos de volta com o Alpha Channel News. Tatiana Apocalipse conversa com a nutricionista Cristiane Verotti sobre a nutrição no apoio aos efeitos da menopausa. Dá uma olhada. A menopausa costuma ocorrer entre os 45 e 50 anos de idade. Os sintomas nem sempre são agradáveis. Ondas de calor, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, ganho de peso, entre outros. É isso mesmo, Cris? Nosso metabolismo muda muito nessa fase? Sim, Tatiana, certamente. O climatério, que já começa a ser a falha, né, dos ciclos menstruais numa frequência normal, costuma ocorrer entre os 45 e 50 anos e com ele vem esses sintomas, né, que as mulheres reclamam bastante, de ganho de peso, de diminuição de massa muscular, esse calor, né, o fogacho. Certamente são sintomas desagradáveis que começam a ocorrer nessa fase da vida. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse ganho de peso, né, eventualmente, que pode acontecer. O que acontece? Às vezes a pessoa tem a mesma alimentação a vida toda e nessa fase percebe que começa a engordar um pouquinho, uma gordura localizada. Sim, na verdade o que acontece é uma diminuição da produção de estrogênio, que é um hormônio feminino e que na menopausa ele diminui muito, ele acaba não sendo produzido. E isso sim está ligado a um aumento de peso, na verdade um ganho de massa gorda, né, um ganho de gordura com diminuição da massa muscular, porque o estrogênio ele está envolvido no metabolismo no metabolismo energético como um todo e também no ganho de massa muscular. E mesmo quem pratica exercícios pode também ter perda de massa muscular? Sim, mas com certeza esses efeitos são muito minimizados. Certo. Na verdade, a forma de reverter esse processo de perda é através de uma alimentação adequada associado à atividade física regular, né? Sobretudo atividade de força, de resistência, porque com também o passar dos anos, o processo de envelhecimento, há uma diminuição a gente não está mais em anabolismo. Vamos pensar assim, dos 0 aos 30 anos, a gente constrói nossa massa muscular, que é um processo que chama anabolismo. E a partir daí a gente começa a perder, que chama catabolismo. Entendi. Então, para a gente reverter o processo de catabolismo é através da alimentação adequada e atividade física regular. Porque é comum a gente ouvir, né, a mulher comentar, mas eu faço caminhadas frequentes e tal, mesmo assim tô achando que eu tô ganhando peso, perdendo musculatura. Então é isso, tem que ser uma atividade de resistência, tipo musculação mesmo. Sim, isso é muito importante. Obviamente, exercícios aeróbios também são muito importantes, né? A gente tem que manter o nosso cardiovascular também saudável, né, ativo, mas os exercícios de força de resistência são muito importantes nessa faixa etária, porque a gente tem que reverter justamente esse processo de perda de massa muscular. E nessa fase, assim, que a mulher começa a entrar na menopausa, pode ocorrer também osteoporose? Tem alguma relação? Sim, a perda de massa óssea também está ligada a essa produção hormonal diminuída. E a atividade física regular ajuda muito, mas também alguns alimentos específicos ajudam. Tem estudos que mostram que alguns carotenoides, por exemplo, vamos dizer, os beta-carotenos, né, são os alimentos laranjas, né, a gente pode dizer a cenoura, a abóbora, mamão, eles ajudam muito a não reverter, mas minimizam esse processo, tá? Se for um processo muito bem estabelecido e diagnosticado por médico, muito provavelmente vai ter que ter suplementação através de medicação, né? Um ortopedista, o ginecologista, eles vão avaliar isso bem certinho. Certo. Mas uma alimentação adequada, com exposição ao sol, porque tem que ter uma ingestão adequada de cálcio e também vitamina D. Isso que eu falo, a gente costuma associar o cálcio e a vitamina D. Eu achei interessante você citar esses outros alimentos que a gente talvez não faça essa relação, né? Sim, são antioxidantes, assim como a vitamina C, a vitamina E. Fala-se muito na dieta do Mediterrâneo. Na verdade, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito saudável, que já está muito bem elucidado isso na nutrição, na medicina, que é uma dieta saudável, uma dieta à base de peixes, é uma dieta à base de oleaginosas, né, como nozes, castanhas, que são importantes fontes de selênio, que também são antioxidantes importantes para combater essa alta produção de osteoclastos aí, que são células que vão ajudar, falando simplesmente aí, na produção, no processo de osteoporose.
E a dieta do Mediterrâneo, ela tem gorduras boas, né? Por exemplo, azeite e pouca gordura, né? Gordura animal. E ela ajuda muito por ela ser uma dieta anti-inflamatória e rica em antioxidantes. Que maravilha. A vitamina D, a gente consegue também através de alimentos, mas com a exposição ao sol regular, ela é produzida. E o cálcio, para ser absorvido de forma correta, precisa da vitamina D. Então, a gente pode dizer que a vitamina D seria um cofator de absorção do cálcio. Entendi. Por isso que é importante, cálcio junto com vitamina D. Certo, eu ia te perguntar justamente sobre a dieta, você citou essa mediterrânea, né? Porque surgem, né, de tempos em tempos, alguma dieta da moda e tal. Então, qual seria, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve consumir regularmente para evitar esses sintomas chatos aí da menopausa? Olha, uma alimentação saudável, rica em frutas. Por exemplo, com 5 porções, parece bastante, né? 5 porções de frutas ao dia. Evitar alimentos industrializados. Boas fontes de vitamina C, que é através das frutas também. Proteínas de boa qualidade, com baixa gordura. Isso também está muito associado, porque, na verdade, o risco cardiovascular, de doença cardiovascular, também é aumentado na menopausa. Porque a produção baixa de estrogênio aumenta esse risco também. Então, é importante a dieta ser baixa em gordura, não ser muito calórica também. Claro. Tem muitos estudos associando que mulheres que fazem uma redução do consumo de calorias ao longo do dia têm melhores sintomas e menos ganho de gordura do que mulheres que mantiveram a dieta igual. Como eu disse, também as fontes de gordura animal, a dieta do Mediterrâneo é a base de peixes, né? Então, é muito saudável. Gorduras de boa qualidade, como azeite, as oleaginosas e frutas. Vitamina C é muito importante, bom senso. Também sempre muito importante. E atividade física, assim, é notório, é inegável que a atividade física é muito importante em qualquer faixa etária da vida, porque a gente não tá mais numa época que a gente pode falar que a ausência de alguma doença diz que uma pessoa é saudável. Uma pessoa saudável, se ela pratica atividade física regularmente e também tem uma dieta saudável. Então, sem dúvida. Saúde não é só ausência de doença. É verdade. E nem só associado ao peso. Às vezes a pessoa acha que está magrinha e está super saudável e ela pode ter uma série de outras complicações. Sim, né? Ela pode ter a massa magra muito baixa, a massa gorda muito alta. Então, tem que ver tudo, não é só o peso. Sim. E do ponto de vista clínico, o que existe hoje no mercado para ajudar essa mulher? Você está falando em relação a alimentos ou a suplementação? Eu acho que suplementação, o que a gente tem para ajudar? A alimentação a gente já entendeu que obviamente é fundamental seguir uma dieta saudável, essas dicas, né, de alimentos que a gente pode consumir, mas suplementação também pode ser importante? Pode sim, a suplementação de cálcio muitas vezes é interessante, porque a gente tem que pensar que as maiores fontes de cálcio são os laticínios. Só que os laticínios também vêm acompanhados de muita gordura. E não é interessante aumentar o consumo de gordura, né, nessa fase. Então, às vezes, suplementar cálcio isoladamente e vitamina D quando há carência. Porque também não tem que manter níveis muito elevados de vitamina D, porque isso pode ter outras complicações. E tem uma idade, assim, que antecede essa menopausa que a gente deve ficar atento a algum sinal, já ir se preparando para esse período? Claro que tudo isso que você disse, atividade física, dieta, quanto mais cedo a gente começa, melhor. Mas também não é tarde, né? Porque tem gente que também deixa para lá, não fiz a vida inteira, vou continuar assim. Não, dá tempo de mudar e prevenir, ou se já está com esses sintomas, amenizar esse processo que muitas vezes é doloroso, né? Sim, com relação a medidas que a gente toma antes, né, do climatério, é alimentação saudável e atividade física. Mas se a pessoa chegou ao climatério com uma dieta que não é saudável e também é sedentária, certamente é o momento de rever esses conceitos. Virar essa chave. E nunca é tarde para começar. Nunca. Tá certo. Muito obrigada, Cristiane. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Super interessante. Obrigada, Tati e Cristiane, pelas informações.